Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Leia Agora. Oi, gente, chegando agora na Conte, nesse feriadão, dia 15 de novembro, terça-feira, não é? Muito boa noite para você que nos acompanha, esteja onde estiver, se estiver descansando, fica aqui com a gente que tem notícia mesmo sendo feriado, viu? Aproveita aí a folga e fica informado de tudo o que aconteceu e também o que pode impactar na sua vida ao longo dessa semana, que tem muita coisa pela frente, é só terça-feira, não é isso? É isso, gente. Boa noite, Marina, tudo bem por aí? Oi, Camila, tudo bem? Por aqui tudo ótimo. E você que está aí nos acompanhando nesse feriadão de 15 de novembro, tá descansando? Tá de folga? Tá curtindo aí com a família, com os amigos? Ou tá de boa, só em casa, sozinho, no trânsito? Se é que tem trânsito nesse dia, né? Tá bem mais tranquilo do que os outros dias, com certeza. Mas olha, as notícias não param e a gente aqui no Agora na Conte fez um resumo daquelas que são as mais importantes para você ficar muito bem informado nessa terça-feira e também ficar ligado no que vai acontecer no restante da semana. Vamos lá, então. Bom, o Brasil comemora nessa terça-feira, 15 de novembro, é o feriado da Proclamação da República, não é? Há exatos 133 anos, em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca se juntava a tropas de rebelados no Campo de Santana, no centro do Rio, com os quais depôs o gabinete de Dom Pedro II. Bom, o imperador e sua família partiriam aí em exílio para a Europa no dia seguinte. Sobre essa história, não é? Será que foi assim mesmo? A gente conversa agora com o doutor em História, coordenador de pós-graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso e também professor em Historiografia, Edivaldo Correia Sotana. É isso, professor? Falei certo? Comecei o início da história dessa forma ou tem outras versões que seria interessante a gente contar nessa data tão especial? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Parabéns também pela iniciativa de abordar um tema muito importante para a história do nosso país, que é a Proclamação da República. Acho importante considerar que você tocou num ponto central para a gente, né? Então nós temos o acontecimento de 15 de novembro e nós temos que entender também, Camila, qual é o processo que levou ao 15 de novembro do modo como nós tivemos. Então, Camila e seus ouvintes, algumas questões, elas são fundamentais e devem ser consideradas. Por exemplo, havia uma insatisfação com a monarquia. E essa insatisfação, ela não datava só do ano de 1889. Nós temos que lembrar, por exemplo, que o Brasil participa da Guerra do Paraguai e segmentos militares já demonstravam insatisfação com o modo que Dom Pedro conduzia o exército brasileiro. Então eles alegavam que faltava profissionalização da corporação, né, que era preciso investir em profissionalização da corporação e melhorar as carreiras, entre outros pontos. Mas também é importante perceber as transformações pelas quais a sociedade passava. Então nós estávamos num momento ali, ainda que incipiente, havia um projeto de urbanização no país, principalmente em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e as transformações dessas regiões também. Novos atores e novas ideias políticas circulavam, Camila. Um ponto importante é que durante o período colonial, o eixo econômico do Brasil foi basicamente primeiro no Nordeste brasileiro e depois na região de Minas Gerais com a extração de ouro. No Nordeste com a produção de plantio de cana e produção de açúcar. No século XIX, esse eixo econômico passa para o Sudeste. E esta elite econômica do Sudeste, ela não tinha a mesma representação política que de outras regiões. Então, Camila, é importante falar, sim, da participação do Marechal Deodoro da Fonseca e do 15 de novembro, né, do ato em 15 de novembro que leva à deposição do imperador, mas é fundamental perceber as transformações que ocorreram no país, os novos atores, as ideias políticas que eles tinham e alguns segmentos em específico, como os militares, estando muito insatisfeitos com a monarquia.
Eu acho que esse conjunto ajuda a explicar a proclamação da República também, tá? E, professor, é importante a gente ressaltar que é uma data que eu até fiz um teste conversando com pessoas, né, do modo geral, adultos, crianças, e enfim, nem todos se lembram ou muitas vezes confundem essa data a ponto de perguntar que dia, não é, que se comemora hoje, não é? 15 de novembro, mas é a proclamação, mas não, assim, não tem, ela não tem, ao contrário do grito do Ipiranga, não é, de Dom Pedro I no 7 de setembro, não teve não tem esse glamour, não sei se essa é a palavra certa, né? A gente pode dizer, não tem esse prestígio no calendário cívico brasileiro. A gente não tem desfiles, a gente não tem, né, os desfiles escolares, não tem essa questão. Eu até considero uma festa bem tímida, não é? Ignorada aí por muita gente, não é? Se aproveita o feriado, mas não se sabe exatamente a relevância dessa data, não é? Exatamente, Camila. Daí é tão importante, né, esse tema ser debatido em emissoras de rádio, como vocês estão fazendo. É muito importante ele ser debatido em diferentes meios de comunicação, ser tratado para além da escola, né? Então, além do ensino de história que a gente apresenta nas escolas, é fundamental que esse tema apareça nos meios de comunicação e seja debatido pelas pessoas, porque, de fato, você tem razão. No 7 de setembro, a gente tem uma mobilização cívica maior, né? E no 15 de novembro, a gente não tem essa mesma mobilização do vulto que a gente percebe em comemorações anteriores. E é uma celebração muito significativa, que a gente celebra o nosso regime político, né? Então, como você lembrou no começo da nossa conversa, o 15 de novembro, ele muda o regime do país. O imperador, ele deixa de governar o país e nós escolhemos aí ser uma república no modelo federativo, né, que é o modelo que nós adotamos até hoje. E nós, inclusive, definimos alguns símbolos nacionais que aparecem mais no 7 de setembro. A nossa bandeira, por exemplo, que já vinha da tradição da bandeira imperial, ela ganha aquele dizer ordem e progresso em função da influência que os militares tinham, que os participantes da proclamação da República tinham das ideias positivistas. E aí adere um lema, o Brasil acaba incorporando a bandeira dias seguintes, a proclamação da República, um lema que vem de um dizer do Augusto Conte, que é ordem e progresso. As cores foram mantidas, o formato um pouco alterado, mas a bandeira republicana, ela diz mais respeito, a bandeira que nós temos diz mais respeito ao 15 de novembro especificamente do que ao 7 de setembro. E é importante ver como a gente comemora pouco essa data. É uma data que inicia um regime que é o regime que nós temos, que é o regime que é pautado pela participação popular, ou deveria, pelo menos, ser pautado pela participação popular. Então é muito importante debater esse tema, discutir as transformações que levaram à proclamação ao fim do Império, à proclamação da República, e pensar nas consequências da implantação desse regime também, Camila. E outra questão também, professor, até o senhor disse, a gente precisa dar mais atenção, mais importância, não é, comemorar de uma outra forma, e até a questão do feriado é uma questão recente, não é? Se não me engano, foi no governo Fernando Henrique que se tornou feriado. Até então não era um feriado nacional, não é? Era uma data comemorativa, mas que não tinha o status de feriado nacional, não é? Exatamente. Então, esses temas aparecem recentemente para a gente. Então, é fundamental a gente estabelecer esse debate e, a partir desse debate, celebrar criticamente, né, observar criticamente o processo histórico que leva à proclamação da República. Então, é muito importante utilizar essa data, que é mais recente, que torna feriado, né, o 15 de novembro, para pensar o que significou a implantação da República no Brasil. E o que o senhor pode falar para a gente nisso, não é? Já que o senhor conhece como ninguém a história, não é? Respira essa história de modo geral. O que a gente pode hoje contar para as pessoas que estão nos ouvindo, para os estudantes, para as pessoas que estão aí descansando no feriadão? O que pode se tirar? O senhor já bem colocou o tamanho dessa importância, dessa responsabilidade desse movimento que nos trouxe, politicamente falando, ao regime que nós estamos até hoje. Então, a gente está falando de 1889 a 133 anos,
anos, a gente mantém basicamente a mesma situação ou não? A gente tem transformações, a gente tem o que comemorar. O que a gente pode falar desse trajeto percorrido pela história recente do nosso país, politicamente falando? Eu gostaria de destacar um ponto, Camila, para a gente poder refletir um pouco acerca dessa data e dessa celebração. Então, primeiro, antes de destacar esse ponto, lembrar que assim, os ideais republicanos, eles são anteriores ao 15 de novembro de 1889, né? Que é o momento da proclamação. Então, por exemplo, né, em 1870 foi lançado um manifesto, que é o Manifesto Republicano. Esse manifesto, ele defendia o modelo federalista e ele criticava a centralização de poder. Então, ainda antes da proclamação da República, já havia um conjunto de ideias circulando, e essas ideias, de modo geral, criticavam, né, a centralização do poder e defendiam a separação entre igreja e Estado, né? Então, defendiam o Estado, que do Estado deveria existir sem a influência de uma religião especificamente. Mas também defendiam que se ampliasse a participação popular para a escolha dos representantes. Então, isso já aparecia em 1870. É importante observar que, após a proclamação da República, a primeira Constituição, a de 1891, Constituição Republicana, ela tem quase 100 artigos, né? E ela oficializa essa separação entre Igreja e Estado, e ela coloca, então, apenas o sufrágio universal masculino, e com algumas limitações. Então, em 1891, só podia votar homens com mais de 21 anos, tinham que ser alfabetizados, não podiam ser militares de baixa patente. De modo geral, né, dentre outras medidas, essas restrições que aparecem na primeira Constituição, elas permitiam que um pouco mais de 1% da população brasileira votasse e tivesse direito de ser votado. Veja, nós estávamos iniciando um regime que clamava que parte da ideia de participação popular, né, mas restringisse a possibilidade de você escolher seus representantes ou de ser representante de grupos sociais. Se a gente sai da participação masculina, se a gente pensa na participação feminina, as mulheres ganham o direito ao voto em 1932. É claro que em alguns estados brasileiros, né, por exemplo, no Rio Grande do Norte, esse direito veio um pouco antes, veio em 1927, e esse direito, né, essa luta por ter o direito ao voto, ela já, no caso das mulheres, ela já vinha do século XIX e início do século XX. Mas aí, oficialmente, elas passam a ter direito na virada da década de 1920 para 1930. Então, anos depois, décadas depois aí da proclamação da República. Hoje, Camila, nós temos o direito ao voto. Nós exercemos o nosso direito ao voto, nós participamos da escolha dos nossos representantes, e esse, sem dúvida, é um benefício que nós temos que valorizar. Esse, sem dúvida, é um aspecto da nossa existência como ente político num regime republicano que deve ser valorizado. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de escolher nossos representantes ou deixar de nos colocarmos como representantes para os grupos sociais aos quais nós pertencemos. Que começa com o voto, mas que não deve se restringir só a ele. Um cidadão ativo, deve lutar sempre para a Constituição ser cumprida, para a justiça social imperar no nosso país e para todos e todas terem direitos. Tem os seus deveres, obviamente, né, estabelecidos pela Constituição, mas devem ter direitos básicos garantidos também. Então, esse elemento, com o direito ao voto, é este elemento que eu gostaria que nós pensássemos, esse aspecto, né? Os nossos direitos começam com o voto, começam com o direito de manifestação, mas nós devemos ter acesso também a outros direitos que são fundamentais para a nossa existência nesse regime republicano. E esse ano, não é, professora, exatamente esse ano, a gente teve há poucos meses, né, há poucas semanas até, toda essa eleição, ela foi algo bastante inovador, diferente, não é? Ela foi fugir um pouco do que a gente estava habituado ao longo desses anos, né, de eleições, de história política. Houve toda uma situação diferenciada, né? A gente viu pessoas nas ruas aí pedindo
praticamente pela volta da ditadura em alguns pontos, em alguns momentos. Então, assim, a gente teve um momento histórico bastante tumultuado, né? Quem viveu aí participou de uma história, de uma parte da história, sem dúvida alguma. Esse momento deve ser retratado no futuro? E é importante, né, aproveitar o que aconteceu nesses últimos dias para a gente debater, para a gente discutir, para demonstrar com base em dados, com base em elementos, com base em documentação consistente, quais foram as características da ditadura, né? E demonstrar o que significa solicitar o retorno à ditadura, né? Acho que este momento deve levar à reflexão sobre a importância do voto e a importância de você ter o direito de escolher os seus representantes. Numa ditadura, isso não é possível. Isso não é possível. Então, a própria ideia de ditadura, ela contradiz o que é a essência do regime republicano, que é a possibilidade de todos e todas participarem. Então, acho que é um momento muito importante para a gente refletir sobre isso. Sem dúvida, é um momento que chama para reflexão. E o senhor tocou num ponto de extrema importância que todo ano eleitoral a gente, como jornalista, reforça muito e clama, não é? E chama as pessoas, que é valorizar esse seu direito ao voto, não é? É um dever, mas eu acho que a gente deve encarar isso muito mais como um direito do que como um dever. Eu falo por mim, eu faço questão de votar, eu gosto do dia do voto, do dia da eleição, eu jamais votei em branco, eu jamais vou anular meu voto, porque eu acho que é o único momento que a gente tem, de fato, o direito de exercer o que a gente fala tanto, não é? A cidadania, o direito a escolher os representantes. É como se a gente... É fazendo parte mesmo das escolhas políticas. Eu acho que não existe um momento mais efetivo de participação popular do que o momento do voto, não é? Exatamente, Camila, exatamente. Esse é um sentido que nós não podemos perder. Porque existe uma distinção, e ela tem que ficar clara, entre o que é a nossa esfera privada. Então, por exemplo, eu na minha casa, você na sua, as decisões que nós tomamos, né, na esfera privada, e o que é a esfera pública. E essa esfera pública nós construímos coletivamente. E o voto é uma possibilidade de nós construirmos coletivamente o que é o nosso país, o que é o nosso estado, o que é o nosso município, o que é o nosso bairro. Por quê? Porque você participa, você escolhe. Aí nós temos uma maioria que escolhe os seus representantes, e aí depois, num dado momento, nós teremos a chance de avaliar aquele trabalho realizado e escolher ou novos representantes ou aqueles que a gente escolheu da primeira vez. Então é muito importante perceber isso. Quando você sai para votar, né, como você bem disse, acho que de maneira muito pertinente, não é só um dever, é um direito que você vai exercer para participar da construção coletiva do seu país, do seu estado, do seu município, do seu bairro. E esse direito deve ser tomado como sagrado, porque é de fato o momento em que nós exercemos a nossa cidadania. Sem dúvida. Tem algum outro ponto que o senhor acha interessante a gente colocar, a gente reforçar, que as pessoas reflitam nesse 15 de novembro? Eu acho muito importante refletir sobre a própria função da história, né? Nós devemos, eu acho, como professor dessa disciplina, debater mais sobre trabalhar essas datas e outras para debater sobre a história do nosso país. Um povo precisa conhecer a história do seu país, precisa ler sobre a história do seu país, precisa ouvir sobre a história do seu país. E a história, ela é produzida com base em documentos, né? A história é produzida com base em registros deixados por aqueles que viveram, e nós precisamos ter acesso mais a esses debates acerca da história do nosso país, porque uma nação, ela consegue se constituir, ela consegue avançar na medida que as pessoas conhecem a sua própria história, conhecem a sua identidade, conhecem de onde vieram, conhecem quais caminhos foram trilhados e para onde nós podemos ir. Então, conhecer sobre a Proclamação da República, por exemplo, é conhecer sobre o regime político que nos rege hoje, verificar suas fragilidades, observar suas potencialidades e pensar como nós podemos aperfeiçoar esse regime. Portanto, o recado que eu gostaria de dar, a mensagem que eu gostaria de dar para os seus ouvintes, né, é que estudem, leiam, conheçam mais a história do seu país. Isso é fundamental para a nossa existência enquanto nação.
Que não levem essa questão do estudo, né? É um outro momento também que a gente precisa refletir bastante ao longo da pandemia, né, professor? O senhor, como literalmente, né, estando à frente né, nessa questão didática, o quanto mudou, o quanto deixou claro as dificuldades, as fragilidades, né? Em especial nos ensinos fundamental, o tanto que as crianças sofreram com esse momento. Eu fico imaginando como é que vão chegar aí num nível superior, não é? Como é que vão se interessar em se formar em novos professores de história, em novos professores que queiram se graduar, procurar seguir uma carreira acadêmica, né, voltado para a história história de modo geral. Exatamente, a pandemia impactou muito, né? Impactou assim diretamente com o número de mortes que nós tivemos em nosso país. Impactou porque afetou a vida das pessoas, as atividades econômicas e afetou o sistema de ensino. É fundamental nós olharmos para as crianças do ensino da educação básica, de modo geral, educação infantil, as crianças que estavam se alfabetizando, educação, ensino fundamental, ensino médio. É fundamental olharmos para esses ciclos de ensino, pensarmos na necessidade de darmos uma atenção muito, muito especial para todos e todas. A educação deve sempre ser o projeto central de uma nação que se quer forte. E a pandemia mostrou como isso é ainda mais necessário no nosso caso. Então é importante que os governantes olhem para o sistema de ensino, olhem para os diferentes níveis de ensino e valorizem os profissionais da educação, que foram fundamentais para a existência do ensino e são fundamentais para a existência do ensino sempre, e invistam pesadamente nos diferentes níveis de ensino. Porque sem educação nós não conseguiremos avançar como nação também, Camila. Não, sem dúvida. O senhor é professor em historiografia. É a questão dos documentos, professor, é isso? Até explica pra gente um pouquinho. Exatamente. Nós trabalhamos com os documentos, né? Então, nós discutimos com os alunos o modo como nós trabalhamos com os documentos, o modo de analisar criticamente os documentos, o que são documentos, quais são as diferentes tipologias, como que nós podemos acessar os arquivos. Enfim, nós debatemos de modo geral como se produz o conhecimento na área de história. E debatemos como se produzia, como os gregos produziam o conhecimento há mais de 2000 anos e como nós mudamos a forma de produzir conhecimento de lá para cá. Então, 2 pontos são centrais nessa disciplina que eu ministro, né? O trabalho do historiador e da historiadora com os documentos e o modo como esse trabalho muda ao longo do tempo, Camila. E como que muda? Como que o senhor pode falar de uma diferença do que o senhor já viu e do que o senhor vê hoje? A maior diferença que nós tivemos, né, se nós pegarmos assim, o modo como os gregos trabalhavam, né, como produziam o conhecimento sobre história, como nós produzimos hoje, diz respeito ao momento que esse conhecimento passa a ser produzido de forma institucional. Então, no século XIX, nós temos as primeiras cadeiras, né, as primeiras cátedras, nós chamamos assim, sobre história, né, sobre a disciplina de história, que são implantadas em universidades europeias, universidades que são já seculares, né. Até então não era um tema que aparecia nas universidades. Com a institucionalização desse conhecimento na área de história, aí nós temos um olhar mais crítico ao documento, mais criterioso. E aí ela começa a ter uma outra função. Ali nós dizemos, Camila, no século XIX, que é o nascimento da história enquanto ciência. De outras ciências também, mas como nós estamos falando da nossa, é o nascimento da história como ciência. Hoje, a gente vê muitas pessoas produzindo conhecimento, falando sobre temas e às vezes sem ter base em documentos. Então, nós estamos percebendo, com a ascensão das redes sociais, sobretudo, né, uma facilidade para as pessoas falarem acerca do passado, mas muitas vezes nós observamos que estas falas e essas observações não têm lastro e não se sustentam em documentos. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: nós só conhecemos o passado porque alguém deixou um vestígio desse passado para a gente. Este vestígio pode vir de diferentes formas. E esses vestígios nós chamamos de documentos e são fundamentais para o conhecimento do passado. Sem documentos, a gente não consegue conhecer os acontecimentos, as dinâmicas, os fatos que ocorreram no nosso passado. Então é importante atentar para as formas como nós estamos falando da história hoje, sobretudo em redes sociais, e perceber se as pessoas estão falando com base em documentação,
né, se estão indicando de onde está essa documentação. Tem uma informação que eu dou para os alunos, né, quando a gente começa os cursos, que é assim: olha, se você quer pesquisar algum assunto sobre o passado, você tem que ter acesso a documentos. Não é só documentos de ensino, você tem que ter acesso a esses documentos. Porque sem documentos não tem como falar sobre o passado, Camila. O professor, não é só digitar no Google, não, né? Não é só digitar. O Google nos ajuda muito. O meu filho brinca, eu tenho um menino de 5 anos que ele brinca assim. Às vezes ele pergunta alguma coisa e fala: filho, papai não sabe. Ele fala assim: papai, digita no Google. Então, assim, o Google nos ajuda muito, mais especificamente para produzir conhecimento acerca do passado, né, de modo científico, né, a partir dos métodos que nós temos, porque para cada documento você tem determinado método de trabalho, que a gente também discute. Então, a partir do método de trabalho, que você entra em contato com o documento, aí você produz o conhecimento acerca do passado. E nem sempre o Google vai nos ajudar nesse sentido. Com certeza. Professor, para a gente finalizar, então, só para deixar claro, a mensagem é refletir, pesquisar, estudar, conhecer o passado para a gente poder, de fato, crescer enquanto pessoa, enquanto uma nação, já que a gente está falando de um momento político, não é? De um momento muito importante, a gente está falando da proclamação da República, então a gente tem que ler, estudar. É esse o recado que fica de qualquer forma, não é? Esse é o recado que fica, né? A proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, ela transforma o nosso regime político, criando a base do regime político que nós temos hoje, e é fundamental conhecer este momento de história do Brasil e estudar acerca desse momento para a gente se fortalecer enquanto nação, Camila. Sem dúvida. Professor, mais uma vez, obrigada, viu, por conversar com a gente, por dar essa verdadeira aula, né? Na verdade, é uma aula para quem está nos acompanhando e entendendo um pouquinho da importância dessa data, já que, de uma certa forma, ela acaba sendo preterida por outras datas consideradas mais interessantes, não é? Seja aí pela própria história política, seja aí pelo comércio. Em alguns momentos, a gente percebe que alguns feriados acabam sendo ou preteridos ou supervalorizados, e não é pelo que ele representa, né? Às vezes é até uma questão comercial mesmo. Eu que agradeço, Camila, parabéns pelo trabalho realizado, né? Deixo um abraço aqui para os seus ouvintes e um bom trabalho para vocês, e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a história do Brasil no seu programa, tá? Muito obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau. E olha só essa notícia, gente. A Defesa Civil, ligada à Secretaria de Ordem Pública de Cuiabá, registrou uma queda no número de queimadas urbanas e na zona rural no ano de 2022. No ano passado, foram registradas 590 ocorrências. Já este ano, de janeiro até o mês de setembro, foram registrados 274 casos, queda de 53,5%. Conforme o secretário Leovaldo Salles, as ações efetivas, como a fiscalização a terrenos baldios, a contratação de brigadistas por meio do programa Cuiabá Sem Queimadas e ainda o registro de 2 chuvas mais fortes, registradas em julho e agosto, contribuíram bastante para a diminuição dos focos. De maio até outubro, na ordem de 53%. Isso tem um impacto efetivo, na situação de segurança e também na situação da saúde pública. De qualquer fonte, principalmente da sociedade, daquele munícipe que detecta um terreno sujo, um terreno em estado ruim de conservação, faz a denúncia através do nosso disco de denúncia ou ligando diretamente à nossa Defesa Civil. Uma equipe de fiscalização vai até o local, constata a veracidade da denúncia, identifica o proprietário, nós fazemos a notificação do proprietário e ele, por dever de lei, ele tem que fazer a conservação da sua propriedade para a solução do problema. Senão ele vai ser autuado, ele vai ser penalizado. Um projeto, um programa de Cuiabá Cidade Limpa, que a Prefeitura realiza através da Secretaria, hoje a empresa cuiabana de limpeza urbana, a Limpurb, realiza a limpeza e a despesa correspondente é creditada, ou debitada no IPTU do proprietário. O espaço degradado, ele é uma porta, uma janela aberta para a continuidade da degradação e da destruição. Graças a Deus nós temos tido uma efetividade na identificação, na notificação e o entendimento do
infrator de que a responsabilidade da manutenção da sua propriedade é exclusiva dele. Uma multa acima de R$600 e, dependendo do tamanho da área, essa multa vai também sofrendo variação para maior, dobrada. O número da nossa Defesa Civil, o WhatsApp 993108810, é da Defesa Civil. E nós temos o nosso disco de denúncia, 3616-9614. A Defesa Civil de Cuiabá reforça a população os canais de atendimento pelo telefone 65 3623 9633, 3623 9633 e tem também o WhatsApp para recebimento de denúncias sobre casos de queimadas urbanas e também outras situações de risco. Anota aí, 65 99 310 8810, 99 310 8810. Bom, outras situações você também pode mandar, outras denúncias, pelo Disque Denúncia da Secretaria de Ordem Pública. Tem um outro telefone, é o 65-3616-9614. 3616-9614. Esse atendimento do Disque Denúncia é importante você saber que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde. Ou ainda pelo 193 do Corpo de Bombeiros. Lembrando que esse atendimento, portanto, de denúncias da Secretaria não funciona hoje no feriado. Então é isso, vamos para o intervalo. Na volta tem mais notícia por aqui, é rapidinho. Agora na Conte. Volta já! A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. Estamos de volta com Agora na Conte. Hoje, terça-feira, dia 15
de novembro. E a gente vai daqui de Cuiabá, de Mato Grosso, direto para Brasília. Agora na Conte. Os bastidores em Brasília. Apesar do feriado, as questões políticas, em especial as que estão sendo resolvidas em Brasília pela equipe de transição, comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, continuam. Ângelo Cruz conta pra gente o que esperar dessa semana, hein? Nós temos resoluções importantes aí que estão sendo aguardadas, né? Boa noite. Oi Marina, Camila, muito boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Semana de muita expectativa aqui em Brasília, a começar pela direção do União Brasil, que deve se reunir nesta semana para decidir a posição do partido com relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não se tem um dia ainda definido, mas a tendência é que de fato seja nesta semana essa reunião. Quem indicou também um caminho para costurar esse acordo foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Acontece o seguinte, né? A maioria da bancada federal defende apoiar o novo presidente e aceitaria compor o governo com cargos de primeiro e segundo escalões. O partido elegeu 59 deputados federais e terá 10 senadores a partir de 2023, e essa é também a posição do presidente da legenda, Luciano Bivar. O partido, no entanto, tem quadros importantes que fazem oposição a Lula, como o senador eleito Sérgio Moro e o secretário-geral da legenda, Antônio Carlos Magalhães Neto. A tendência é de que o partido abra exceções nesses casos para que possam continuar se manifestando contrariamente ao futuro governo. Também se falava na possibilidade, uma vez que tivesse esse acordo entre o PT e União Brasil, de que então o Partido dos Trabalhadores apoiasse a Luciano Bivar numa disputa à presidência da Câmara dos Deputados. Mas aos poucos então está tendo uma aproximação entre o partido e Arthur Lira que quer garantir um segundo mandato à frente lá da presidência da Câmara dos Deputados e deve conseguir essa força, já que está sinalizando positivamente para o governo eleito. Uma outra tendência, outra expectativa também ao longo desta semana é justamente a equipe de transição do governo apresentar a proposta de emenda à Constituição que busca a retirada do Bolsa Família do teto de gastos, seja por 4 anos ou de forma permanente, né? A tendência então era que esse texto fosse divulgado na semana passada, mas os líderes partidários pediram mais tempo justamente para fazer sugestões de mudanças nessa proposta, entre elas a duração da retirada do Bolsa Família do teto de gasto. Então agora a expectativa é que a publicação do TO, a divulgação, melhor dizendo, seja nesta quarta-feira, dia 16. O governo eleito quer elevar o benefício de R$405 para R$600 e dar adicional de R$150 por criança de até 6 anos. Para isso, então, precisaria de mais 70 bilhões de reais que não estão previstos no orçamento. Mas, em vez de pedir que fiquem fora do teto, só os 70 bilhões suficientes para o acréscimo no benefício. A equipe de transição quer que a PEC deixe todo o valor do Bolsa Família, ou seja, 175 bilhões, fora do teto de gastos. Isso tem gerado uma discussão muito grande, inclusive por especialistas que acreditam que é um perigo dar um cheque em branco para o novo governo. O futuro governo também pretende usar 105 bilhões dessa folga que seria criada no orçamento em outros programas, como merenda escolar e também em investimentos. Está sendo chamada, então, não mais da PEC da transição, mas PEC do Bolsa Família. Então, uma expectativa muito grande, lembrando que há um consenso da necessidade da aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, tanto dos presidentes da Câmara e do Senado e até mesmo do Centrão. E também quem sinalizou positivamente foi Ciro Nogueira, no caso, o ministro-chefe da Casa Civil. Então, muita discussão ao longo desta semana e claro que a gente vai ficar de olho. Gente, agora vamos falar de uma ação muito bacana. Na semana passada, eu fui doar sangue no MT Hemocentro e conversei com a Giancarla Zanella, que é a diretora do Banco de Sangue. No próximo sábado agora, dessa semana, a torcida do Palmeiras em Mato Grosso vai fazer uma doação coletiva de sangue. No embalo, claro, do ótimo momento vivido aí pelo Palmeiras, os torcedores vão comparecer maciçamente no Hemocentro para a coleta. Vamos ouvir o que diz a Giancarla. Então, a Mancha Verde entrou em contato conosco para fazermos essa parceria. Então, vai ser nesse sábado, dia 19, das 7h30 até o meio-dia, aqui na sede do MT Hemocentro. É óbvio que o pessoal da Mancha Verde vai vir, mas está aberto a toda a população que quiser fazer essa doação de sangue. Faça o seu agendamento e venham fazer a doação de sangue, que o sábado é importante porque é um dia a mais para facilitar a vida de quem não pode vir fazer essa doação nos dias de semana, né?
E a questão, assim, tem que ter um número mínimo de pessoas para que vocês têm que mobilizar toda a estrutura, abrir no sábado, tem que ter um número mínimo, de repente uma empresa, uns colegas, um grupo de amigos, como é que faz para ter esse acesso? Então, o número mínimo de pessoas para a gente abrir aos sábados são 80 pessoas. Então, normalmente a gente consegue atingir essa meta de 80 pessoas para fazer essa doação nos sábados, que já está sendo, no mês passado nós tivemos todos os sábados abertos, e assim a gente está procurando manter aos sábados aberta aqui a instituição para facilitar a vida de quem deseja fazer a doação de sangue. Nesse momento, como é que está? Eu sei que o Hemocentro sempre está precisando, é sempre muito bem-vindo qualquer tipo de sangue, mas a gente está num momento até considerável tranquilo, porque infelizmente a gente começa aí a ouvir novos casos de Covid-19, não é? Acontecendo mais, então é mais um recado de prestar atenção, de cuidar da sua saúde, mas também não esquecer de ser o doador fidelizado. Então, é importante nós frisarmos que nós tivemos uma campanha grande essa semana, que realmente mobilizou muitas pessoas para virem fazer a doação de sangue. Nós estamos, digamos, com um estoque tranquilo, mas nós temos um feriado prolongado e nós teremos com certeza que abastecer todo o nosso interior do estado. Então, esse estoque que agora, nesse exato momento, está tranquilo, a partir de amanhã já começa a não ficar tão tranquilo. Então, por isso que nós pedimos sempre que as pessoas que fazem a doação de sangue, as mulheres doem 3 vezes ao ano e os homens doem 4 vezes ao ano, para que nós mantenhamos esse estoque com tranquilidade, para que todas as cirurgias que sejam de urgência, emergência ou cirurgias eletivas sejam mantidas e sejam feitas com tranquilidade pelos profissionais nos hospitais. Então, reforçando, sábado a partir de que horas até que horas pode vir aqui no Hemocentro? Sábado, dia 19, das 7h30 da manhã até o meio-dia. Não precisa ser palmeirense, mas se for, melhor ainda. Não precisa ser palmeirense, todos os times são bem-vindos, né? Aqui nós temos muitas pessoas que são do Palmeiras e do Cuiabá também, então as pessoas que venham fazer essa doação, esse gesto tão lindo de amor ao próximo. Claro, já fica aí a dica, com a Copa chegando, vem cada um com a sua camiseta. Exatamente, somos todos um só, né? Todos somos Brasil. Lembrando que o Hemocentro estará recebendo a doação de qualquer pessoa, viu, que queira fazer aí essa boa ação. Não precisa ser palmeirense, não tem nada a ver com o time, na verdade, tá? É uma organização feita pela torcida do Palmeiras, mas qualquer pessoa pode por lá fazer a doação. Fica assim, ó, no dia da coleta é só levar um documento com foto, chegar no Hemocentro descansado, com no mínimo 6 horas de sono, alimentado, mas ó, sem comida gordurosa aí 3 horas antes. Então vai de repente cedinho, né? Vai no primeiro horário e aproveita para fazer essa doação. A ideia é muito bacana. E agora uma notícia importante para você, morador de Várzea Grande. As unidades de saúde e os asilos do município passarão a ter um serviço virtual de atendimento. A medida é reflexo de um projeto de lei de autoria do vereador e agora deputado estadual eleito, Fábio Tardim, do PSB. Na prática, é uma forma mais ágil de prestar informações sobre pacientes internados que não podem receber visitas. O vereador explica. O projeto de lei consiste em aproximar e receber informações dos parentes, das pessoas que estão internadas. É uma forma de mantermos o nosso sistema de saúde mais humanizado e eficaz. Infelizmente, por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram impossibilitadas até de se despedir de seu ente querido. Nossa intenção é fazer com que as pessoas continuem mantendo contato com seus parentes. Isso já foi até comprovado cientificamente que ajuda o tratamento das pessoas hospitalizadas. Então, por isso eu digo a cada um de vocês, vamos humanizar para vencermos. Um abraço, que Deus domine a todos e Mato Grosso, conte comigo. As informações serão repassadas preferencialmente por meio de aplicativos de mensagens, o WhatsApp, por exemplo, que deve ser o mais utilizado, uma vez por dia até às 18 horas. É como se fosse aquele boletim, mas divulgado diretamente por meio digital. Há também a necessidade de notificações de forma imediata em casos em que há necessidade da presença da família, não é? Aí não vai ser só até às 18 horas, vai ser em qualquer horário. Necessidade, por exemplo, em caso de óbito, autorização para procedimentos mais urgentes, transferências, informações sobre essa transferência e também alta médica. De qualquer maneira, já é um grande avanço.
Hoje a gente tirou o dia para atualizar, não é? Toda a questão de saúde, que é muito importante, né? Seja de vacinação, seja de doação de sangue, enfim, fiscalização de terreno, que tudo tem a ver com a nossa saúde também. E o que eu vou falar agora pode não ser necessariamente ligado a um posto de saúde, por exemplo, mas tem a ver com a nossa saúde, sim. Já estão em vigor, viu, as novas normas definindo a identidade e também qualidade para a venda de carne moída no Brasil. Entre as medidas que deverão ser implementadas pelos estabelecimentos no prazo de 1 ano, figura aí a que determina que o produto seja embalado imediatamente após a moagem em pacotes de até 1 quilo, como explica a coordenadora do Sistema de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, Fernanda Rocco. A carne tem que ser entregue para o consumidor no mercado varejista moída diretamente na hora que ele estiver comprando. Então, se o consumidor encontrar essa carne moída exposta, está totalmente irregular. Ela tem que realmente estar embalada, com embalagens até 1 quilo, seja resfriada ou congelada, e ser oriunda de estabelecimento registrado em serviço de inspeção oficial, seja municipal, estadual ou federal. Essas novas regras elas foram implantadas para melhoria do produto final, ou seja, com maior controle na parte de temperatura, tempo de exposição dessa carne durante o processamento, o controle todo do ambiente, significa que esse produto vai ter uma menor contaminação e isso aumenta o prazo de validade do mesmo, a qualidade deste produto. É isso, gente. Então, caso você encontre aí a carne moída exposta em vitrine, seja no supermercado, seja no açougue que você costuma comprar, é preciso denunciar, entrar em contato com a vigilância sanitária do seu município. Lembrando que é uma questão mesmo de saúde pública e aconteceu muitos problemas, como a própria Fernanda explicou aí, a importância de ter essa inspeção. Então, é isso. Pede para moer a sua carninha moída aí na hora, viu? E olha, falando de saúde, laboratórios particulares e farmácias em todo o Brasil vêm registrando um aumento, gente, nos testes positivos para Covid-19 nas últimas semanas. Atenção, hein? Um indício do que epidemiologistas classificam como um alerta para uma nova onda de casos no país. Em Mato Grosso, a situação não é diferente e a infectologista Letícia Cavalcante reforça a preocupação. Vejam bem, no painel informativo último que a gente tem liberado pela Secretaria de Estado, de 17/10, a gente observa que nos últimos 14 dias, a partir de 17/10, tínhamos 58 casos por 100 mil habitantes e uma incidência de 1,66 casos nos últimos 14 dias. Agora a gente abre o painel em tempo real da Secretaria aqui, do painel de Covid da Secretaria de Estado, nós já temos agora 94 casos por 100 mil habitantes e a incidência subiu de 1,66 para 2,70 casos de incidência nos últimos 14 dias. Ou seja, dobraram o número de casos de Covid. Acredito que em breve a Secretaria de Estado vai emitir um alerta com esses números de casos que dobraram e um novo painel epidemiológico. E então, a gente observa, sim, que aumentaram os números de casos de Covid em Mato Grosso. Nós já temos notícias, notificações de que há um alerta da Fiocruz para 4 estados que já estão definidos como alta de casos: Amazonas, o Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Entretanto, a gente sabe que o Covid aqui no Brasil, ele está com um comportamento sazonal e, diferente dos vírus da gripe, dos outros vírus que aumentam no inverno, ele tem aumentado em 2 períodos por ano. Então, a gente vê que ele aumentou aqui em janeiro para fevereiro e depois a gente vê que ele aumentou ali no período de julho, mais ou menos. E aí, o que é importante é que outros vírus também estão circulando nesse momento e que a gente tem um aumento aí dos resultados positivos para vários vírus respiratórios além do Covid. Então, para o vírus influenza A gente tem aí de 14,8% de casos positivos, para o influenza B, 0,5%, para o vírus sincicial respiratório, que pega muito criança, 26,1%, e para o Covid, ele já registra aqui 36,9% de aumento de casos positivos para Covid.
Só que quando a gente fala em óbitos, a gente vê que o Covid ele está liderando em disparada os óbitos por síndrome gripal no Brasil, por síndrome respiratória aguda. Então, o Covid, os óbitos correspondem a 74,6% dos casos, enquanto os outros vírus dividem essas outros 30%. Então, 10,4% para a influenza A, nem 1%, 0% para a influenza B e 0% para vírus sincicial respiratório. Então, é importante a gente entender que o Covid ainda é um vírus que lidera a mortalidade, né, dos casos de síndrome gripal, e que existem outros vírus que estão circulantes também, e que vai sim ser apontada agora pela SES, com certeza, uma alta dos casos do vírus Covid, como eu comentei com vocês, e por isso é que é importante. Uma das medidas que eu creio que seja mais importante é a vacinação. O Mato Grosso ele vai receber mais de 19 mil doses de vacina para criança de 6 meses a 3 anos. Então, corram para tomar as doses de reforço de vocês, pessoas de todas as idades, mas também organizem seus filhos para tomarem a vacina do Covid de 6 meses a 3 anos a partir do dia 16 agora de novembro. Quarta-feira, as doses já vão ser distribuídas aos municípios. É importante que a gente mantenha a etiqueta respiratória, que a gente volte a aderir ao uso de máscaras, o álcool em gel nas mãos, a se isolar se tiver com síndrome gripal, procurar um infectologista e fazer os testes para síndrome gripal. E se cuidar, gente, cuidar de todas as idades, principalmente aquelas que se aglomeram, por exemplo, as crianças, né? Bom, e aproveitando também a deixa, não é, que a gente acompanhou com relação ao aumento no caso do Covid, com a doutora Letícia Cavalcante, a infectologista, esse assunto está sendo discutido também não só no âmbito dos médicos, tá? A promotoria também tem ficado de olho nisso. Devido ao baixo índice de cobertura vacinal das crianças, em especial, o Ministério Público de Mato Grosso notificou todas as creches, berçários, centro de educação e escolas para certificarem a situação da carteira de vacinação das crianças matriculadas. O MP ainda deve expedir uma recomendação ao Poder Público Municipal, considerando as peculiaridades locais, não é, de cada região aqui do estado, e com o intuito de realizar campanhas de incentivo à vacinação e prevenção contra doenças como poliomielite, sarampo, Covid-19, como explica o Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes. O que o Ministério Público constatou através do nosso centro de apoio às promotorias de saúde, que eu coordeno, é que está havendo uma cobertura vacinal muito baixa em poliomielite, sarampo e Covid-19. E essas baixas coberturas podem fazer com que surjam novas epidemias, novas ondas de epidemias com graves consequências. A gente tem que lembrar, por exemplo, que bebês pequenos não podem ser vacinados contra sarampo. Eles precisam de um ambiente livre de sarampo para não contrair a doença. Então, nós precisamos de índice de cobertura de 90% no mínimo. E nós temos municípios que têm 28% disso. Então, o que o Ministério Público está iniciando a partir desse momento é um esforço conjunto em que nós vamos conversar com outros órgãos, nós vamos agir de maneira prioritariamente orientativa, mas se for o caso, as promotorias dos municípios vão agir com ações judiciais, se for necessário, porque nós temos que lembrar o seguinte: não há nenhuma grande dificuldade em se fazer esse tipo de serviço. Eu quero lembrar que Mato Grosso tem 37 milhões de cabeças de gado e nenhuma delas é exportada ou abatida sem que ela esteja devidamente vacinada. E Mato Grosso tem mais ou menos 3 milhões e 400 mil pessoas, quer dizer, menos de 10%. Quer dizer, é uma vergonha que no Mato Grosso se dê mais importância à vacinação de gado do que de gente. Como o Ministério Público é defensor da dignidade humana, ele se importa mais com as pessoas, até por determinação constitucional, é que nós, verificando essa baixa cobertura, nós iniciamos essa atuação. Doutor, falta o quê? Vacina? Falta interesse dos pais em levar os filhos para vacinar? Falta informação? O que está faltando para melhorar a cobertura vacinal? O que está faltando, basicamente, é gestão.
Porque é o seguinte, os gestores, eles, assim, comprar um trator, fazer uma estrada, construir uma obra, isso é fácil. Você faz um contrato, você paga uma empreiteira, ou você compra numa loja, tudo. Mas a vacinação é basicamente gestão. Você tem que buscar as pessoas, você tem que convencer as pessoas, você tem que orientar as pessoas. É um trabalho cotidiano, cotidiano e diário e educacional. E isso demanda eficiência de gestão. Então, quando acontece de o governo federal, ou o governo estadual, ou o governo municipal não incentivarem o uso das vacinas, não frisarem quantas vacinas são importantes, ou de alguma maneira eles diminuírem a importância das vacinas, ou dizer que as vacinas são inseguras, eles estão, obviamente, diminuindo a capacidade de proteção, especialmente das crianças, e dando vaso a essas pandemias que nós temos. Eu quero lembrar que o Brasil foi o país em que proporcionalmente morreram mais pessoas por milhão de habitantes no mundo de Covid-19. E também lembrar o seguinte, que as crianças não são propriedade dos seus pais, elas são pessoas autônomas, detentoras de seus próprios direitos, de sua própria alma imutável. E por conta disso elas têm o direito de ser vacinadas contra a vontade de seus pais ou não. Então é nesse sentido que nós estamos falando. É claro que no Brasil nós nunca tivemos esse problema. Nos últimos anos é que tem como justamente entrado algumas teorias absurdas, conduzidas por pessoas idiotas, imbecis, que querem desacreditar as vacinas. Mas as vacinas são uma das grandes conquistas da civilização, tanto que nós já erradicamos a polio, nós já erradicamos o sarampo. Até 2020 o Brasil tinha certificado internacional de erradicação do sarampo. Nós perdemos. Por quê? Por falta desse trabalho, desse cuidado. Já assim, em Manaus já se encontrou em alguns esgotos de Manaus alguns traços do vírus da poliomielite, quer dizer, está chegando. Então nós precisamos, por isso que o Ministério Público, inclusive a nível nacional, está cuidando disso. Sem contar a Covid-19, que também é uma prioridade justamente porque é nela que tem se concentrado a maior parte das resistências, mas como eu disse, é uma doença altamente fatal no Brasil e as pessoas continuam morrendo de Covid no Brasil, especialmente crianças. Doutor, quem pode auxiliar a sociedade a assegurar o direito à vacina das crianças? Conselhos tutelares, escolas, clubes, quem pode ajudar? Todo mundo, clube de mãe, Rotary Clube, se é que eu posso falar, mas sim, clubes de serviços, o vizinho, enfim, esse é um esforço da sociedade civil. É claro, o governo local, quer dizer, a prefeitura, tem um dever primordial, porque ele é que gerencia as unidades básicas de saúde, que gerencia as unidades de saúde da família, é ele que aplica as vacinas, ele que pede a quantidade de vacinas necessárias, né? É óbvio que o Ministério Público Federal também tem a sua responsabilidade, porque precisa, eventualmente, verificar se estão sendo produzidas vacinas a nível necessário. Só quero lembrar o seguinte, também, que o Brasil tem uma capacidade instalada de fazer vacina para gado que é de bilhões e bilhões de doses. Quer dizer, não nos falta parque industrial para fazer vacina e vazar a vacina. Então, assim, mas é uma responsabilidade de todos, de cada um, do vizinho, do parente. O cara não quer, então chama o Conselho Tutelar, não quer, chama o Ministério Público, chama a escola, chama todas as pessoas. A última coisa que a gente quer são ações judiciais contra os pais. Nós não queremos isso, mas, eventualmente, se nós chegarmos a esse ponto, também temos essa opção. Quer dizer, a pessoa não pode ser egoísta a ponto de querer impor a sua vontade, a sua versão dos fatos, a sua chamada liberdade, ao ponto de escravizar os seus próprios filhos. Doutor, a ordem do dia, então, é a caderneta de vacinação com as vacinas em dia. Exatamente. Lembrando que a gente está falando do sarampo, mas o sarampo é dado dentro de um
de um conjunto de vacinas, vamos dizer assim. A vacina que é para o sarampo é também para outras doenças, então a gente imuniza para outras doenças. Então a ideia é ter caderneta em dia para adulto e para criança. Por isso que nós estamos atuando dessa maneira. Bom, só para finalizar, vale lembrar que a cobertura vacinal vem caindo no país e também em Mato Grosso, o que infelizmente resultou no retorno de doenças consideradas erradicadas, entre elas a poliomielite e o sarampo. Isso, claro, sem falar da questão envolvendo a Covid-19. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui, não é? Um excelente restinho de feriado. Amanhã a gente está de volta por aqui no Agora na Conte. Até amanhã. É isso, gente. O nosso Agora na Conte dessa terça-feira, dia 15 de novembro, fica por aqui. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigada. E olha, participe com a gente por meio das nossas redes sociais, do leiagora.com.br, o nosso canal no YouTube, Facebook e também o WhatsApp da Rádio Conte. A gente volta amanhã, quarta-feira, com muito mais notícias para você, viu? E é claro, a gente espera a sua participação. Aproveita aí seu restinho de feriado e até amanhã. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Leia Agora.